Lembra a Glaze culpando o Bolsonaro, né? Quando o dólar passou de 4? Quem não lembra deste Rottweiler, né? Falando que era culpa do Bolsonaro, não sei o que o Bolsonaro, é que é ter Bolsonaro. Agora não, agora é o mercado, é a Faria Lima, é sempre os outros. Ontem, o presidente Lula comentou o pacote de medidas anunciadas por Haddad para contenção de gastos, e que não foi muito bem aceito pelo mercado. Que mercado? Walter? Não, mercado. Lula disse que a medida é extraordinária para cumprir as regras do arcabouço fiscal e avaliou que a cobrança de impostos para os mais ricos não é abuso. Acompanhe este abusado. Ainda ontem foi anunciado uma coisa extraordinária, foi anunciado ontem, sabe, pelo Haddad. Eu participei da reunião com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, com os líderes da Câmara dos Deputados, uma medida extraordinária que é de contenção de excesso de despesa, porque nós temos que cumprir o arcabouço fiscal, e, ao mesmo tempo, apresentamos uma política de renda para que a gente possa garantir que as pessoas que ganham até R$5.000 não paguem mais imposto de renda nesse país, porque não é possível que os pobres sejam aqueles que paguem imposto de renda, e, ao mesmo tempo, a gente pegar aquelas pessoas mais ricas sem nenhum abuso, sabe, com muita neutralidade, a gente cobrar um percentual daquilo que eles ganham, sabe, que é muito baixo. Ou seja, cobrar 10% de quem ganha acima de 50 mil, acima de 100 mil, acima de 200 mil, acima de 1 milhão. Uma coisa muito tranquila que vai para o Congresso Nacional. Você viu que ele já isentou ministros, né? Porque eles ganham abaixo de 50, né? O super rico, né? É aquele que ganha 50 mil, mas ele tem que pagar o aluguel, tem que pagar a escola dos filhos, tem que pagar o plano de saúde de todo mundo, ele tem que pagar a empregada de casa, ele tem que pagar todos os boletos. Agora, os políticos não, eles ganham 46 e tem auxílio tudo, né? E vai vendo a sacanagem, que daí eu vi um cálculo que mandaram no grupo, eu não sei se é verdade, mas diz que com essa medida nós vamos ter quase 12 milhões de brasileiros pagando imposto de renda numa população de 212 milhões de pessoas, né, o que é ridículo com essa medida. Diante da disparada do dólar, né, o dólar ele chegou hoje a R$ 6,11 pela manhã. É isso que é acordar com subido, né? Abrido, subido. É isso que é quando você acorda, não é aquela coisa assim, acordou. É o dólar hoje, acordou 6,11. E diante né, desse colosso, né, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela foi ao Xvideos, ao X-Twitter, para cobrar medidas de Campos Neto, presidente do Banco Central, aspas para a Gleisi. BC de Campos Neto não faz nada para conter a ejaculação a especulação desencadeada desde ontem, que já levou o dólar a 6. A Fazenda já esclareceu que a isenção do imposto de renda até 5 mil será vinculada à nova alíquota para quem ganha mais de 50 mil por mês, sem prejuízo para a arrecadação. Era obrigação de autoridade monetária intervir o mercado contra a especulação. É um crime contra o país. Em nota publicada em seu site oficial, o PT disse que, aspas, Faria Lima ataca o povo brasileiro e leva o dólar ao maior patamar da história com sabotagem do mercado. Lembra a Glaze culpando o Bolsonaro, né? Quando o dólar passou de 4? Quem não lembra deste Rottweiler, né, falando que era culpa do Bolsonaro, não sei o que o Bolsonaro, é que é ter Bolsonaro. Agora não, agora é o mercado, é a Faria Lima, é sempre os outros. A maioria dos jovens que entra para a direita com uma ideologia séria,
Um dos livros que eu mais ouço falar que esse livro me levou para a direita é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Tem uma coisa interessante nesse livro, né? É um romance que faz a gente pensar, né? Os dois grandes espectros da política. E esse lado, né, que pende para o marxismo, para o socialismo, tem uma frase que sempre está na boca dos personagens de esquerda de Ayn Rand. A culpa não é minha. A culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. Ninguém assume responsabilidade na esquerda. A culpa é sempre do outro. É o que a gente vê agora nesse post da Glaze e também esse post oficial do PT. E o diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reiterou que o papel do banco não é dar sugestão de condução de política fiscal. Galípolo disse que o papel da autoridade monetária não é extrapolar a sua alçada, mas sim explicar o comportamento dos ativos. Aspas para Galípolo. O BC sempre é chamado quando se quer ter o que acontece no mercado. O BC, quando é chamado pelo governo, não vai falar o que deve ser feito. Fecho aspas para o Galípolo. E tem mais desgraça na sequência, claro que tem. O alemão não colocou, mas coloco eu, porque o Brasil hoje bateu outro recorde, além do dólar. O Brasil bateu o recorde de déficit. A dívida brasileira, é o recorde da dívida, a dívida passou 9 trilhões. 9 trilhões, tá? 9 trilhões, esta é maravilhosa, hein? Que segundo dados do Banco Central, a dívida bruta do Brasil ultrapassou a marca de 9 trilhões de reais pela primeira vez na história, assim como foi pela primeira vez na história que o dólar chegou a valores tão altos. O índice que é referente a outubro inclui o governo federal, o INSS e os governos estaduais e municipais. A alta da dívida no governo Lula é de 1,8 trilhão de reais e o total corresponde a 78,6% do PIB. E é interessante comentar, Luiz Arthur Nogueira, eu vou passar esse Hadouken de merda para você, que a dívida no Lula estava na casa de quase 700 bilhões, né, nos primeiros 2 mandatos dele, de 2002 a 2010. Com a Dilma, passou a casa do trilhão. No governo Dilma Temer, aumentou mais um pouco. E o governo Bolsonaro foi o primeiro que entregou em queda. O único, aliás, que entregou uma dívida menor do que aquela que herdou. E o Lula não só herdou uma dívida menor do que era antes, como agora ele conseguiu bater o recorde dos recordes. Olha que maravilha. O dólar chega a 9. Espero que não, Pavivi. Aqui a gente explica e descomplica a economia. Em primeiro lugar, por que a dívida aumenta? Por 2 motivos. Porque o governo gasta mais do que arrecada e porque o Brasil paga juros muito altos. E qual é a má notícia? Com essa inflação saindo do controle e o Banco Central subindo juros, a dívida vai aumentar nos próximos anos. Por isso que juros altos não são ruins apenas... Nos anos de quem? Próximos anos do Brasil. Ah, do Brasil. Nos anos do Brasil. Independentemente de quem virá pela frente. O Brasil pagando juros acima de 10%, a dívida só vai aumentar. Então qual é o caminho? Você teria que fazer um esforço fiscal muito grande para reduzir a dívida, consequentemente reduzir a inflação, reduzir os juros e aí você tem um círculo virtuoso. Agora, Pavinato, vamos imaginar que a Glaze estivesse correta, tá? Que o que a gente vai abrir mão de receita com a isenção de imposto de renda... Não é difícil imaginar. Dá outro exemplo mais fácil. Vamos imaginar. Não dá, eu não consigo. Você vai isentar Alguém de imposto nesta mesa consegue imaginar? Nem tem como. Desculpa, usa um exemplo mais... Vamos imaginar que o Haddad estivesse correto. Tá. Mais ou menos? Tá bom. Já dá para fazer... Sabe aquela imagem meio de vurto? Já dá para fazer um vurto. Imaginar que o governo vai abrir mão de receita com essa isenção do imposto de renda, ele compensasse com a taxação dos ricos, tá? Então que fosse um jogo de 0 a 0. Eu te pergunto, por que anunciaram isso no pacote? Se o pacote era para cortar gasto, eu te pergunto, o que tem a ver a isenção de imposto de renda com corte de gastos? Eu te pergunto, o que tem a ver a taxação dos super ricos
com um corte de gastos. Por que o governo misturou os assuntos? 50 mil reais é super rico em São Paulo? Olha, São Paulo eu não diria, agora no Brasil é. Em Brasília é super rico, Não, 50 mil? Com certeza não. Classe média. Com certeza não. Agora, quem ganha 46 é super rico. Como você explica isso? Explica e descomplica isso Pois aí. aí vai pegar Quero o quê? ver. Os funcionários públicos que ganham muito, né? Inclusive acima do teto constitucional, que é outra aberração aqui do Brasil. Mas daí não vai ser super rico, porque Não. é penduricalho. Exatamente, porque aí não vai entrar na conta do salário, né? Como é dinheiro pago à parte, não entra nessa conta. Ô, Paulo Vivi, o ponto é o seguinte... É igual o saco de velho, não conta nada. Paulo Vivi, o governo foi muito infeliz. A gente tinha alertado um dia antes aqui. Para que vai misturar a isenção de imposto de renda? Por mais positiva que seja a notícia, você reduzir imposto sempre é bom, mas o que isso tem a ver com corte de gastos? A resposta do mercado não foi um boicote ao Brasil. O mercado não está jogando contra o Brasil. O mercado simplesmente trabalha com dinheiro. O pacote de corte de gastos foi ruim, o dólar subiu. Se ele tivesse sido bom, o dólar teria caído. Simples assim. Mas esse pacote que ele anunciou, ele só anunciou corte de receita. Exato. O que ele anunciou de corte de gasto? Fala pra mim. Não sei, estou esperando até agora. O que ele anunciou de corte de gastos? Mexeu alguma coisinha na previdência dos militares, vai mexer alguma coisinha na educação, mas para valer mesmo, não veio corte de gastos Mas nenhum. ele fez corte de gasto dos outros. Sim. Ele tirou dinheiro dos outros, ele não fez corte de gasto para a Janja. Ele não proibiu a Janja de viajar. Não. E pior, mexeu na regra do salário mínimo, ou seja, ele cortou o gasto do mais pobre, né? Porque agora o salário mínimo vai subir menos do que subia antes. Ou seja, quem vai pagar a conta é o mais pobre, por incrível que pareça. Porque, vamos fazer aqui a conta. Vai beneficiar o quê? 10 milhões de brasileiros? Vamos imaginar que são 10 milhões. Corte do IR? 26 milhões. 26, não, vai cortar 26 milhões de brasileiros? Vão deixar de pagar? Bom, 26 milhões de brasileiros. 26 milhões? E aí tá. Ou vão pagar zero ou vão pagar menos. Mas um sujeito que ganha até 5 mil, paga quanto de imposto de renda? Hoje? Hoje 100 reais? Ele paga a alíquota mínima, que acho que é 15%, né? Tá, 15% de 5 mil dá 750 reais. 750 reais. Pô, não dá pra nada. A Janja ia gastar isso em 4 anos. Você pega 63 milhões hoje, mas você soma mais 63, no final das contas vai ter gastado 150 milhões a Janja. Né? Não, dá um pouquinho mais. Dá um pouquinho. Assim, os gastos que o governo tem, que deviam ser cortados, porque um contrato mal feito que o Lula faz, você já consegue superar tudo isso aí. Enfim, é uma loucura, isso eu não consigo entender. E o mercado também não consegue entender. Não consegue, entrou em parafuso, por isso que o dólar disparou, né? Ontem, a disparada foi claramente uma reprovação ao anúncio que foi feito. Hoje, quando bateu 6,11, teve um pouquinho de especulação, tanto que agora voltou para os R$6. Mas o fato é o seguinte, Fabiano, esse novo patamar de R$6 do dólar é um patamar inflacionário. Vai tudo ficar mais caro. Daqui a pouquinho vai subir combustível, alimentos já subiram, produtos importados vão ficar mais caros. E a consequência é o Banco Central vai ter que subir ainda mais juros do que a gente imaginava. Portanto, o ano que vem, o Brasil vai crescer menos. E a dívida pública vai aumentar ainda mais, como eu expliquei, porque boa parte da dívida pública é atrelada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Se você eleva a Selic, você eleva a dívida total do Brasil. Uau. Eu ousaria dizer... Explica, Pavinato, porque eu não entendo nada de numerologia. Eu ousaria dizer que o mercado, ele entendeu, foi tudo com a alta do dólar. O mercado entendeu tudinho. Entendeu que esse governo foi pro brejo, entendeu que o governo Lula não vai querer fazer ajuste fiscal de maneira séria, que o pacote apresentado pelo ministro Fernando Haddad, na verdade, é uma arapuca de olho na eleição de 26, porque o que ele quis ali fazer foi demonstrar que o Lula vai cumprir uma promessa de campanha, que era isentar do salário, do imposto de renda, quem ganha até 5 mil salários mínimos, e o mercado entendeu que essa conta não fecha, não, pelo fato dele querer taxar quem ganha mais de 50. Eu deixo aqui uma proposta que esse projeto vai ter que tramitar no Congresso Nacional, reduz um pouquinho algum deputado da direita e proponha que ao invés de taxar quem ganha mais de 50, que ganhe mais de 40. Que aí eu quero ver pegar, porque aí vai pegar todo o alto funcionalismo que está dentro, ganhando o teto
constitucional. Isso não passaria nunca. Mas acima disso, como o Pavinato colocou aqui brilhantemente, vai tirar toda a casta política e do funcionalismo público de dentro dessa conta, vai jogar no bolso de algumas pessoas. E o mercado entende que essa conta não vai fechar. Ou seja, ao invés de anunciar um corte de gastos, o governo anunciou mais gastos um pouco mais à frente. É isso que ele está falando, de olho em 26. Porque, como eu já tinha falado aqui, vai beneficiar mais de 26 milhões de pessoas que vão deixar de pagar IR, colocando numa cota de um outro grupo. Essa galera vai ser o público-alvo do PT daqui para frente. Pode acreditar. E o mercado entendeu tudinho, tá cantando para subir. Eu concordo plenamente contigo, cara. E vou te Cantando dizer... para subir na sexta-feira, hein? E vou te dizer o seguinte, o mercado, ele percebeu tudo, ele sabe que a conta vai cair no colo exatamente dessa galera que vai ter o corte, vai ter isenção, por uma razão muito simples, porque eles vão perder poder de compra. Estou enganado? E vocês que são economistas? Menos a Janja. Eles vão perder poder de compra. Menos então, a Janja. esses R$750, supostamente, que eles vão ter, não vão ter isentos do imposto, por tudo aquilo que vai acontecer com a nossa moeda, eles vão perder, na realidade, quase 2 mil num futuro muito breve. Porque a tendência é que não apenas a inflação venha, ou então o país vai ter que se endividar e o Banco Central vai ter que olhar para o Lula e dizer assim, essa é a hora que eu e Arthur aqui vamos pagar a aposta um para o outro. Porque aí é que o Márcio Galípolo vai ter que dizer... Ou eu aumento os juros, no caso é Gabriel Postman, desculpa, Gabriel Galípolo. É a hora que o Galípolo vai ter que dizer assim, eu vou aumentar. Aí o Lula vai dizer, o negócio é o seguinte, querido, tu vai comer aqui na minha mão, porque você não era nada, eu te fiz. Ah, eu era presidente do banco CEO do Banco Fator. Não, tudo bem, você era apenas um CEO que estava lá tentando alavancar. E você veio para a galera, se alinhou conosco e a partir daí você virou uma personalidade. E aí ele vai ter que comer na mão. Ou ele vai deixar os juros lá embaixo, ou ele vai ter que levantar quebrando a cara do Lula. E se ele quebrar a cara do Lula, sabe o que vai acontecer? O Lula perde a eleição de 2026. Pega nessa proposta que eles apresentaram aí, que corte de gasto, é uma palhaçada que eles falaram, porque eles falaram que o corte vai ser feito em 2025, 2026, tendendo a ser não sei quantos bilhões em 2030. Esse cara tá brincando comigo. Não é possível. Ele está dizendo o seguinte, nós faremos o corte para o próximo presidente da República e provavelmente não serei eu. Dançou. O povo inteiro dançou. Ou seja, ele está pensando em 2026 para dizer que ele está fazendo uma promessa de campanha para aquela galera que é exatamente a massa que ele quer regimentar. Você foi perfeito, ele está pensando só em 2026, está jogando a conta para lá, a promessa é para o próximo governo, que não sabe se vai ser ele, e ainda assim vai dar errado. Por isso que o mercado disse, vamos fazer o seguinte, vamos para o dólar. Ô, Gesiane, essa massa que ele quer, ele só arregimenta quem ele arrejumenta, não é? Ontem eu tinha mencionado exatamente isso que o Volks que ele trouxe arregimenta aqui a massa? na mesa. E principalmente pelo termo, né, super rico. Ele está aqui recriando a luta de classes. Então ele fala que o super rico vai pagar e que é ele que tem que pagar. E o pobre, até 5 mil, super rico, 50 mil. Primeiro assim, que eu sou contra o termo. Acho que a gente nem deveria usar o termo não super rico. Não dá 10 mil dólares. Pois se você desconta, não dá 10 mil dólares. Se você descontar os coisas do trabalho, não dá 7 mil dólares. Pois se ele for por viajar. E o custo de vida no Brasil é alto, né? Tem que ver esse lado também. Mas ele está colocando ali o que a população geralmente acredita de anos e anos de marxismo, que ela é pobre em detrimento do super rico. Então o super rico tem que pagar o imposto, ele não vai pagar e o Lula é o pai dos pobres, então fez por mim. Mas o corte de gastos mesmo ele não anunciou em nenhum momento, né? Ele fez essa conta aí de novo. Até eu que sou socióloga vi que a conta não fechou, imagine o mercado. E só quer realmente passar a narrativa, a história da luta de classes. Então vamos taxar os super ricos porque eles são malvadões. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.